Então pega a sua Bíblia e abra comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu estava conversando com a bispa ontem, eu acho que já faz uns 5 cafés que a gente está falando de Paulo, né? Paulo preso, Paulo algemado, Paulo pedindo socorro, Paulo aconselhando a igreja de Tessalônica. E Paulo é Paulo. Então eu tentei correr, mas veio Paulo de novo. A gente está estudando 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo. Então o Senhor quer nos pauletizar hoje de novo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Eu fico feliz de poder estar dentro desse momento com vocês. É o momento que eu mais recebo no Espírito. É uma semana que a gente não dorme direito, não come direito e fica ligado no que Deus está falando com a gente. A gente já faz esse café há quase 2 anos, ou mais de 2 anos. Começamos com as 15 pessoas e hoje, graças a Deus, todos vocês estão vindo aqui para compartilhar do pão. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Amém? Primeiro Timóteo, capítulo 4, verso 16. Diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas. Fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Olha de novo, isso aqui é muito poderoso. Presta atenção aqui, ó. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Pode se assentar, irmãos. Eu me completo em Deus. Eu tenho aprendido nesses últimos dias a estar completo em Deus. Eu acho que não existe mais nada nesse mundo que divida a minha atenção entre a minha família e Deus. Deus me completa, amém? Mas eu aprendi também a praticar um pouco de solitude. Tem gente que não gosta de ficar sozinho. Tem gente que se sente insuportável ficar sozinho por 1 minuto, por 1 hora, por 2 horas. Eu já ensinei para você aqui que quando você não gosta de ficar sozinho, não é porque você precisa de alguém, é porque você não se suporta a si mesmo. Eu descobri que na solitude eu encontro comigo mesmo. Se você me der a minha esposa, o meu filho, uma xícara de café e alguns bons livros, eu fico ali durante meses e não sinto falta de mais nada. Sabe por quê? Porque nós encontramos na solitude a voz que sopra em nosso coração. Nesses últimos dias, exercendo essa solitude, eu estou impressionado quanto de pessoas que estão machucadas uma com as outras. É impressionante o quanto de gente ferida emocionalmente, sentimentalmente, profissionalmente, existencialmente ferida uma com as outras. Existe um homem chamado Jean-Paul Sartre que ele disse o seguinte: não importa o que fizeram comigo, mas o que eu fiz com o que fizeram comigo. Olha o raciocínio que ele chega. Ele diz: o importante não é o que fizeram comigo, mas o que eu fiz
com aquilo que fizeram comigo. Em outras palavras, é o seguinte: a forma que eu lido com aquilo que fizeram comigo vai determinar o meu grau de amadurecimento concernente ao que fizeram comigo. Então, no auge do problema, não é a forma que me trataram, é a forma que eu reagi à condição que me trataram. A forma que eu reajo ao que eu passo revela o nível de cura que há em mim, o nível de maturidade que existe em mim. O que fizeram com você não influencia, mas o que você faz com o que fizeram com você, isso influencia. Paulo vai mandar uma carta a Timóteo. Paulo estava na Macedônia, vai escrever uma carta ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo pastoreava nessa época a igreja de Éfeso. Ele era um bispo dessa igreja no século I. E o apóstolo Paulo vai mandar uma carta extremamente pessoal a Timóteo. Se você ler a carta, você vai ver o punho de responsabilidade e o sentimento que Paulo escreve essa carta, dando-lhe fato uma mentoria, dando uma base pastoral. Era um velho pastor escrevendo uma carta a um novo pastor. Era um pastor experiente mentoreando um pastor que não tinha tanta experiência. Era um leão dando conselhos a uma pequena ovelha. E ele começa o capítulo 4, versículo 16, dando pérolas para nós do século 21. Ele diz assim, Timóteo, cuida de ti mesmo. E cuida do ensino, porque cuidando de ti mesmo e cuidando do ensino, você vai salvar a si e você vai ajudar a salvar o seu rebanho. Ele está dizendo, Timóteo, cuide de você. Isso fala de integridade pessoal. Cuide do ensino, isso fala de comprometimento com a doutrina, comprometimento com as escrituras, comprometimento com a palavra. Fazendo isso, você vai agregar muito valor, não somente a você, mas a todos aqueles que estão à sua volta. Timóteo, a melhor maneira de pregar um sermão não é pela exposição da palavra, e sim pelo testemunho da sua própria vida. Timóteo, mais eficiente do que pregar uma mensagem é ser a mensagem. Timóteo, o seu rebanho pode estar desatento ao que você fala, mas jamais estará desatento ao que você vive. Timóteo, jamais deixe de cuidar de ti, porque o importante é o que você vive muito mais do que você fala. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas escutam pelos olhos. Então o que você enxerga é mais importante do que o que você ouve. O que você faz grita mais alto do que o que você diz. Por isso, se o que você diz não condiz com o que você é, diminui o nível do que você diz, porque dizer sem fazer é uma incoerência, e uma incoerência sem propósito está fadada ao fracasso. Timóteo, aprenda uma coisa: você vai pastorear um rebanho, e no meio do pastoreado você vai precisar cuidar de você. Cuidando de você, você se salva. Se salvando, você salva o seu rebanho. Salvando o seu rebanho, isso é bom para ambos. Se você prega uma coisa e vive outra coisa, as pessoas vão dar mais crédito ao que viram em você do que ouviram acerca do que você fala.
Então a forma que você se cuida, você vai cuidar dos outros. Exemplo, é muito bom estudar. É muito bom ler livros. É muito bom fazer um curso de coaching, fazer um curso de teologia, fazer um curso extracurricular. É muito bom fazer algo que vai preencher a sua mente. É muito bom você poder aprender mais as Escrituras, estar inserido no ITC, fazer alguma coisa, porque todo conhecimento ele é proveitoso. Mas Timóteo, não é o que você prega, publica, escreve ou fala, é o que você vive. Você pode publicar o que você quiser na internet, você pode estudar o que você quiser estudar, você pode fazer o que você quiser fazer, mas a questão primordial para um pastorado é a sua vida de integridade. A sua vida grita muito mais do que uma palavra. Timóteo, aprenda que quando você cuida de você, você está cuidando do seu rebanho. Aprenda que quando eu me perco, eu perco o rebanho. Agora escuta isso. Paulo está dizendo o seguinte: aprenda a cuidar de você, aprenda a cuidar de ti, para que a sua chamada não adoeça. Aprenda a cuidar de você, aprenda a cuidar de ti, para que a sua chamada não adoeça. Porque Paulo sabia que um pastor doente adoece. Paulo sabia que um pastor machucado machuca. Paulo sabia que um pastor negligente ao ensino, ele deixa de alfabetizar a sua congregação nas Escrituras. Uma igreja adoecida, adoece a cidade, e a cidade adoecida, adoece a comunidade adoecida, o bairro aumenta na imoralidade, aumenta no adultério, aumenta na chacina, aumenta no uso de droga. Você entende que a influência que uma igreja tem não é dentro de quatro paredes. A influência que uma igreja exerce é na cidade, em função à cidade, dentro de uma missão. Qual é a sua missão? Qual é a sua vocação? Qual é a identidade que Deus te deu? É uma condição de um processo retroalimentar. É uma cadeia puxando outra cadeia. Então, quanto mais o líder está adoecido, mais o líder vai adoecer. Quanto mais ele é ganancioso, mais a igreja vai se tornar gananciosa. Pode perceber. Os líderes que pregam sobre uma base de ganância, que não sabem diferenciar a qualidade da teologia da prosperidade, porque entre pedaços ela é importante, mas não posso pregar ela só como meio de final. Pode perceber, a igreja fica gananciosa, a igreja fica materialista, a igreja fica empresarial, a igreja fica grotesca concernente a assuntos espirituais, porque é terrena, porque existe um líder mentoriano sobre um fundamento terreno também. Então esse processo é interessante, porque é um processo retroalimentar. E aí um pastor que não se cuida, um líder que não se cuida, ele vai passar pelo processo retroalimentar, e o diabo vai matando sem tirar a existência. Então o cara está morto, o diabo já tirou a existência dele, mas ele continua pregando, ele continua viajando, ele continua em hotel, ele continua dando conferência, ele continua visitando, ele continua fazendo culto, ele continua fazendo rádio, ele continua publicando nas redes sociais as atividades que tem na igreja dele. Ele já está morto, mas ele ainda aconselha casais, ele ainda aconselha jovens, ele ainda aconselha anciões, ele ainda aconselha pastores. Ele já está morto, mas ele diz: não, eu estou cheio do Espírito Santo. É um cadáver pregando que já não tem mais o Espírito Santo, é só a carcaça falida de um ser humano que não se cuidou. Escute, eu acredito que vai chegar o tempo, e se esse tempo não chegou, chegará hoje, em que nós vamos parar de demonstrar as nossas hipocrisias religiosas,
e voltarmos a trabalharmos em cima da nossa humanidade. Se ninguém te disse, eu vou te dizer: você não é um anjo, você não é um querubim, você não é um ser transitório, você é um homem, uma mulher, feita de carne e osso. Deixa eu dizer para você, nós precisamos parar de ficar contando vantagens. Percebe? Quem conta vantagens sempre se prevalece. Você adora contar suas vantagens, você adora contar suas vitórias. Na vitória, você é diferente de quem não está tendo vitória. Agora, nas dores, todos nós somos iguais. Maturidade não é contar vitória e testemunho de vitória. Maturidade é contar testemunho de dores. Para de contar vitória sobre as coisas. Todo mundo conta vitória. Todo mundo quer ser mais intelectual do que o outro. Todo mundo quer ser mais inteligente do que o outro. Todo mundo quer ser mais preparado do que o outro. Todo mundo quer se sobressair sobre o outro. Você vê gente que não sabe nem o endereço da sua casa e quer ser melhor do que alguém que sabe o endereço, o CEP e a localidade da rua. Tem gente que não sabe nada da vida, mas está fundamentada em uma teoria do ego humano. Deixa eu dizer para você, você vai ser maduro, não é quando você contar uma vitória que triunfou sobre alguma coisa, é quando você abre a sua vida, abre a cartilha existencial e diz: olha, eu tive derrota aqui, mas aqui eu aprendi para não cometer de novo. Eu passei um processo no meu casamento aqui, mas eu não vou passar de novo. Eu passei um processo na igreja que eu saí aqui, porque eu achava que pastor era tudo igual. Eu fui para uma igreja, fui para outra, fui para outra, fui para outra, fui para todo pastor igual. Não todos os pastores são iguais. É você que não muda. É você que não amadurece. Vai segurando aí. É você que não saiu das fraldas ainda. E é você que não quer um pastor, você quer um gigolô trabalhando ao seu favor 24 horas por... Olha para mim, Deus está amadurecendo você para contar derrota. Então vamos começar por aqui, esse café de pastores. Vamos parar de hipocrisia de só querer contar vitória. Deus me deu vitória, pastor. Deus me deu vitória, pastor. E os seus fracassos. E o podre que está escondido e ninguém sabe. Na derrota, todo ser humano é igual. O cara que perdeu o casamento fala que para o outro que perdeu. São iguais. O que caiu fala que para o outro que caiu. É igual. Agora, um que tem a vitória, sem saber administrar o que Deus deu, Deus está me honrando, pastor. Para quê? Qual que é o intuito de Deus te honrar? Você se tornar essa mala que você se tornou? Qual que é o intuito de Deus te honrar? Você pregar um sermão e achar que o seu sermão é melhor do que todo mundo? Qual que é o intuito de Deus te honrar? Você achar que você é melhor do que o seu pastor, do que os seus irmãos? Qual que é o intuito de Deus te honrar se não for para glorificar o nome dele? Porque Paulo diz: eu não busco fazer a vontade de homens, não. Eu busco fazer a vontade de Deus. Então eu diminuo, eu me submeto ao ensinamento da cruz, para que o poder de Deus se estabeleça, se fortifique e construa um nível de maturidade maior em você e em mim. Vamos começar a compartilhar a derrota. Se reúne com pastores assim em outros lugares, outras cidades. Quantas igrejas você tem? Quantos membros você tem? Não quer saber se sua mulher está bem, se seu filho está bem, se tem algum membro da sua igreja que está com algum problema que pode ajudar. Quer saber a estrutura que você proporcionou. Aí se você tem 100 membros, o cara fala: a minha tem 200. Aí o outro fala: não, a minha tem 300. Aí o outro fala: a minha tem 1000 membros. Mas ninguém fala: cara, estou lutando para estar de pé. Estou com 100 lá, mas olha, estou errando muito. Precisa aprender. Poxa, eu caí aqui. Preciso de ajuda. A nossa visão é diferente concernente ao reino. A nossa visão teológica é diferente de muitas visões teológicas. Você tem uma visão acerca do reino, eu tenho uma. Pastor, mas é uma visão só. A cosmovisão é diferente. Talvez você enxergue Deus como um mágico. Tem gente que enxerga Deus como um curandeiro. Outros enxergam Deus como um feiticeiro do sagrado.
Outros enxergam Deus como pai, como amigo, como o mentor, como o fundamento. A gente tem que ter visões. Eu acredito que a visão diferente, convergindo para o mesmo propósito, é importante. Você não é obrigado a pensar da forma que eu penso. Então, teologicamente, doutrinariamente, a forma que você conduz a sua igreja e eu conduzo a nossa, pode ser diferente, mas as nossas dores são idênticas. Percebe? A liderança evangélica vai evoluir quando parar de expor vitória em rede social e começar a compartilhar dores, porque dor amadurece. Quer ver que dor amadurece? Pega o seu carro hoje, antes do almoço, põe tua família inteira e vai no cemitério. Você vai ver no mínimo 5, 6 boxes cheios de pessoas cortejando um ente querido, um marido, um filho, um esposo, um amigo que partiu dessa vida para uma outra. Você pode perceber, todo mundo chora pelo mesmo propósito. Qual? A morte. No cemitério não tem ostentação de igreja grande, pequena, não tem ostentação de um carro novo, um carro velho. No cemitério não tem ostentação do quanto você ganha por mês e do quanto você sabe. Mas o cemitério que bate no seu peito é a culpa. Porque no cemitério você vai ver um pai dizendo assim, ó: eu poderia ser mais amigo do meu filho e não fui. Eu poderia ser mais amigo da minha filha, mas eu não fui. Você vai ver mães chorando sobre o caixão dizendo: como eu poderia ter te perdoado, mas eu não perdoei. Você vai ver esposos no cemitério sobre o caixão dizendo: eu não deveria ter adulterado 2 semanas atrás. Você foi, mas a sensação da culpa está gritando aqui dentro. Você vai ver mulheres chorando em cima de caixões dizendo: eu poderia ter te amado mais, eu poderia ter sido submissa à missão que Deus estava no seu coração, eu poderia ser um amigo melhor, um pai melhor, um pastor melhor. Mas o cemitério, todo mundo vai compartilhar das dores iguais. Ali não tem ostentação, ali o que pulsa é a morte, a saudade, a lembrança e a culpa. Paulo está dizendo: Timóteo, quem vai cuidar de você não é o presbítero, não é o obreiro, não é o diácono, não é a cobertura apostólica, não é os seus amiguinhos do reino. Quem vai cuidar de você é você mesmo. Ô Timóteo, quem vai cuidar de você não é seu filho, não é sua mulher, não é o seu pai, não é a sua mãe, é você. Vírgula, os demais fazem a manutenção da sua saúde emocional. Mulher, filho, esposa, marido, igreja, amigos. Mas, entende aqui, quem vai cuidar de você é você. Estou na cobertura apostólica, pastor, vai cuidar de você. Quem é que está cuidando do seu coração? Quem é que está cuidando de você? Cuidado, irmão. Nessa busca desesperada de alguém cuidar de você, você se esquece de cuidar de você mesmo. Alguém tem que cuidar de mim, você se esquece que primeiro você cuida de você. É retroalimentar, cuide de mim, cuide de alguém. Como assim? Não dá para terceirizar cuidado. Amém? A minha integridade pessoal é fruto do meu secreto. Você pode cuidar do bispo, mas se o bispo não cuidar do quarto da oração, não subsiste. Você pode cuidar de nós, mas se eu não cuidar da minha imagem, caráter, não adianta. Você pode cuidar do meu coração, mas se eu não cuidar da minha esposa, o meu testemunho é falso. Você entende que não dá para terceirizar o cuidado? Os amigos, a esposa, a família, os irmãos da fé fazem a manutenção periódica, mas o cuidado é você que tem que fazer. E olha aqui, ô Timóteo, isso aqui não é uma sugestão, meu filho amado, isso é uma ordem. Converso com alguns líderes e eles dizem assim: eu preciso arrumar tempo para estudar, pastor. Eu preciso arrumar tempo para ir na academia. Eu preciso arrumar tempo para visitar o meu parente. Eu preciso arrumar tempo para melhorar as minhas condições familiares. Eu preciso arrumar tempo para isso.
para aquilo outro. Irmão, olha para mim aqui, ó. Isso não é uma opção, arrumar tempo, é uma necessidade. Você precisa arrumar tempo para cuidar da sua vida. Porque se você não cuidar de você mesmo, é o veneno mortífero que vai te adoecer na caminhada ministerial. Na minha opinião, o primeiro erro que os líderes cometem é a tentativa de ser super-herói diante da sua vocação. Vocês estão aí, gente? É o primeiro erro que um líder comete, que um pastor comete, é tentar ser o super-herói diante da sua vocação. É uma paixão desenfreada. É uma loucura gospel. Isso tem adoecido muitos líderes. É aquela ideia assim: se eu não tiver, a igreja não anda sem mim. É aquela ideia assim: se eu não dançar, a igreja não vem, a glória de Deus não vem não. Não vem. Porque quando eu piso no altar, o querubim vem, ele traz brasas de fogo. É o irmão que pensa: se eu não canto, irmão, nossa, Jesus, a glória não vem, a presença não vem, o Espírito não vem. É o pastor bobão que pensa: se eu não estiver na congregação, ela não cresce. Quando não dizem: pode alguém tomar ela de mim. Você não é super-herói diante da sua vocação. E eu vou melhorar. Com muito carinho eu vou melhorar isso. Isso está te prejudicando. Eu vou descendo devagarinho. Esse complexo de super-herói diante da vocação, sabe o que está acontecendo? Está trazendo o suicídio para o altar. Porque o super-herói, ele acha que ele nunca vai morrer. O pastor que acha que é super-herói diante da vocação, ele acha que ele nunca vai ter uma crise de burnout. Burnout é o esgotamento emocional, espiritual. É o esgotamento literal das suas forças. Literalmente é um carro andando sem gasolina. Será que tem alguém aqui andando assim na reserva? Burnout. O burnout traz a depressão. A depressão traz o esgotamento traz a ansiedade patológica mata. As tribunas estão lotadas de pastores tristes. Você olha na cara de um pastor hoje, você não vê sorriso, alegria. Mas não é muitas vezes porque ele está com um problema pessoal, é porque ele quer ser um super-herói diante da sua vocação. Então o lugar que era para espalhar vida, que é o altar, está colecionando os seus cadáveres existenciais. Tem levita morto, tem músico morto, tem obreiro morto, tem gente na escola morta, tem gente pregando morto. Por quê? Porque de tanto ser super-herói diante da vocação, o cadáver existencial está caindo pelo caminho. Se não caiu já na sua casa e ninguém sabe. A estatística, irmão, não mente. Em 40 segundos morre uma pessoa de suicídio no mundo. Davi já sentia essa opressão da morte. No Salmo 116 ele disse: cordas de morte me envolveram, e angústia do inferno vieram contra mim. Aflição, tristeza me dominaram. Ele está dizendo o seguinte: a corda do inferno me amarrou. Aflições vieram sobre o meu ministério, angústias do inferno vieram sobre a igreja que eu apacentava com os líderes, os comandantes, os soldados, me dominou. Mas aí ele dá a receita: eu não tentei ser herói diante da congregação, eu não tentei ser herói diante da tropa que eu governava. Ele diz: eu fui para o secreto, eu levantei a mão para o céu e eu clamei a Deus, e Ele me ouviu, e Ele disse: livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Ele não pediu para a agenda aumentar, ele não pediu para trabalhar em mais uma função. Eu vou falar, irmão. O cara não aguenta trabalhar em uma função na igreja, ele quer trabalhar em 5 funções na igreja. Você está atrapalhando, irmão. Faz uma, mas faz bem feito, pelo amor de Deus. Eu quero trabalhar aqui. Faz uma, mas faz bem feito. Vai fazer 2, faz bem feito. Vai fazer 3,
Faz bem feito. Você pode trabalhar em 30 áreas, mas faz das 30 áreas ter vida. Não passa num departamento e vai espalhando defuntos, cadáveres, porque você mata o povo. Prefiro alguém sentado, vivo, do que alguém inserido em 50 departamentos, sangrando e morto. Você está brincando com o suicídio, né? Você está brincando com a ansiedade? Você está brincando com a depressão? Escuta aqui, ó, dia 25 de agosto agora, saiu a reportagem na Prime, em todas as revistas e jornais. O pastor da Califórnia, de 30 anos, chamado Audrey, dirigia a igreja de Land Hills. Sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? Ele se suicidou. Vou te falar o que ele deixou para trás. 3 filhos. Uma igreja relevante. E uma mulher virtuosa. Agora a pergunta que eu fiquei a semana toda sobre isso no meu coração é o quanto tempo esse pastor estava sangrando e ninguém viu que ele estava sangrando. O quanto tempo esse pastor estava ferido e ninguém percebeu que ele precisava de ajuda. Ou perceberam, mas negligenciaram a ajuda. A esposa foi entrevistada e ela disse assim: o meu marido dizia que sofria de depressão. Ele tinha ansiedade patológica, que é aquela ansiedade descontrolada. Mas eu não imaginei que levaria o meu marido, que tinha um chamado tão grande, ao suicídio. Olha a série de mensagens que ele estava pregando, acerca da seriedade e acerca da retidão concernente ao confessar a depressão. Olha isso. Ele estava em uma série de mensagens falando sobre a seriedade de confessar, de tratar a depressão com clareza. Mas ele mesmo não consegue se livrar disso. Está sangrando? Senta um pouco. Precisa ir embora. Humildade é sentar, colocar o curativo, se recompor, se estabilizar, voltar numa boa. Mas o pastor estava brilhando diante da comunidade. Como é que ele vai chegar num dia e falar: gente, estou sentando um pouquinho aqui? Imagina o que a comunidade ia pensar. Imagina se você um dia, imagina eu um dia chegar aqui e falar: gente, eu vou sentar um pouco, quem vai assumir agora é o pastor Cássio, é o pastor Wilson. Quem vai assumir agora é o presbítero Ricardo. Eles vão assumir a igreja, o presbítero Osni. Eu vou sentar um pouco. Sabe o que você vai falar? É pecado, pastor. Outro, sabe o que os outros falam? Estou indo embora, porque eu só estou aqui para te ouvir. Pode ir. Pode ir. Porque se você não honrar os filhos que estão aqui, os pastores que estão aqui, você nem deveria estar aqui. Já pensou se eu pedir um dia: eu vou sentar um pouco, quem vai assumir agora é o pastor Sérgio. Ou seja, você prefere que eu morra para te dar vida? Há quanto tempo você está sangrando e não procurou ajuda? Você sabe o que acontece isso? Porque aqui tem uma incoerência muito grande entre a vida pastoral e a vida pessoal. A vida pastoral envolve o ambiente litúrgico, envolve as atividades da igreja. A vida pastoral envolve visita, mentoria, conferência, ensino, envolve tudo. Essa é a vida pastoral. A vida pessoal é o meu lar. É o que eu faço para mim. É o que eu faço para minha família. É o que eu exerço sobre os meus amigos. Vida pastoral é uma coisa, amém, irmãos? Vida pessoal é outra coisa totalmente diferente. Eu preciso ensinar os pastores e você aprender a discernir o que é espiritual, vida pastoral e vida pessoal.
Isso não é ser menos crente, menos espiritual, menos fervoroso, menos calórico, menos hemorrágico. Não, isso não é separar o sagrado do mundano, de maneira nenhuma. Isso é ter consciência de que Deus quer que você trabalhe sobre a sua humanidade. Por que você acha que Deus veio como humano? Para que ninguém se esqueça o que é ser um humano. Por que você acha que ele teve fome, teve sede, teve medo? Teve preocupações, literalmente assim, com a gestão de tanta gente que vinha sobre ele, para que ninguém se esquecesse do que um ser humano precisa. Então a incoerência de muitos pastores e líderes não saberem diferenciar a vida pastoral da vida pessoal. Agora olha para mim aqui, ó. Eclesiasticamente, eu sou o bispo Diego. Eu vou usar eu como exemplo. Eclesiasticamente, se pode dizer o título ministerial, eu sou o bispo Diego. Mas pessoalmente eu prefiro ser só o Diego. Ou seja, antes do bispo, antes do BP, antes do PR, antes do EV, antes do DC, antes do AP de apóstolo, bispo, e aí vai, tem o sujeito. O título não pode ser mais importante que o sujeito do título. O dia que o bispo Diego for mais importante do que o Diego, eu estou fadada a um apodrecimento existencial. Então grande parte dos líderes não sabem separar isso, vida pessoal e vida pastoral. E aí sabe o que acontece? Está casado com a igreja. Ei bonitão, você está em adultério. Ô lindo, você está em adultério, porque ela tem marido, e ele é ciumento, irmão. Deus não te chamou para casar com a igreja, porque ela tem marido. Deus te chamou para ser marido da sua esposa. Deus não te chamou para pagar as contas da igreja, porque ela tem marido e ele paga a conta dela. Eu sou casado com a Luana, não com a Sarando. Eu pago as contas da minha esposa, não da igreja. A igreja tem marido, ele é ciumento, ele é zeloso e ele cuida. Saiba separar vida pessoal de vida pastoral, de vida eclesiológica, de vida ministerial. Deus está cuidando de tudo. Não, pastor, eu não consigo separar. Eu sei que você não consegue separar. A esposa faz uma mesa para você almoçar. Ela quer ouvir que ela está linda. Ela quer ouvir que você vai viajar no semestre que vem. Ela quer ouvir que você viu que ela mudou o cabelo. Ela quer ouvir que você viu o livro que ela comprou. Ela quer ouvir de você alguma coisa. Ou vice-versa, o marido também. E ao invés de você falar das coisas de vida, dar um conselho para o seu filho, você coloca na mesa problemas da igreja para resolver. Não consegue falar de novidade de vida, não consegue falar de um propósito de viagem, não consegue falar de um projeto de construção familiar, não consegue falar de nada além de problemas da igreja. Quem entrou, quem saiu, quem se rebeliou, quem está na rede social usando de bajulação para ganhar o povo, quem está por trás do WhatsApp fazendo contrita ou jogando um pelo outro, é só problema sobre a mesa, como se você fosse casado com a igreja. Aí você não tira férias, porque você acha que tirar férias é um insulto ao sagrado. Você fala, tirar férias? Deus me quer na seara, pastor. Aí você vai para férias, a esposa quer ter um momento de cama com você, você está no quarto da oração, Shabai, Toragabandaragaçuba. Ela fala, meu, sai daí, meu. Irmão, tem gente que vai ter relação sexual com a mulher, coloca corinho de fogo. Para, irmão. Espera aí, deixa eu colocar um corinho de fogo aqui para o manto esquentar. Aí fica dois malucos em cima da cama.
Quando Deus criou a sexualidade, é para envolver o homem e a mulher, não o mundo gospel. Eu não preciso trazer um corinho de fogo para minha cama, irmão. Eu sou o fogo junto com a minha esposa. Você está misturando o sujeito do título. Eu sou o sujeito, o BP é o título. Pode perceber. Vai fazer um cartão de crédito? Olha o vício. Graças a Deus eu me livrei disso há muito tempo. Querido, qual que é o seu nome? Meu nome é pastor fulano de... Não, querido, eu só estou perguntando o seu nome. Meu nome é o fulano de tal. Ele coloca a sigla na frente do sujeito. A aluna fica brava comigo. Tem lugar que eu vou, o que você é? Eu sou isso, eu sou o Diego. Mas você tem que falar que você é pastor. Falei, se não conseguiu ver Jesus em mim, irmão, não adianta eu falar. Não falo mais. Está aqui 2 amigos da faculdade. Eu cheguei falando que eu era pastor da faculdade. Apresentando o título. Não, eu cheguei como um Zé Ruela. Sentadinho lá, bonezinho na cabeça. Porque essa é a intenção. Essa é a intenção. Deus não se relaciona com o bispo Diego, irmão. Deus se relaciona com o Diego. Deus não se relaciona com o evangelista, com o diácono, com o presbítero, com o apóstolo, com o músico. Ele se relaciona com o sujeito que está atrás dessa sigla. Então olha para mim, você é humano, celebre a sua humanidade. Deus te fez humano para se relacionar com você. Sendo humano, separe vida pastoral de vida pessoal. Está cheio de pastor que já não tem mais sujeito, só o título. O título eclesiástico sequestrou o pai. Ô meu filho, é bom orar pelos filhos, mas tem hora que você está ficando chato. Vamos orar. O moleque só quer jogar uma bolinha assim, uma peladinha assim, ó. O que ele quer, irmão, não é que você vá ensinar a Torá para ele. É necessário ensinar a Bíblia todos os dias, todos os momentos. Mas tem hora que ele quer ir no cinema, comer pipoca, comer um fine, comer um doce, brincar no playground, assistir um filme da Marvel. Ai, tem um capeta lá. Irmão, para com essa loucura. O moleque quer soltar pipa, o moleque quer jogar bola, o moleque quer ir no clube, o moleque quer ir no Sesc, nem que seja para pegar pano branco. Leva ele lá para pular na água. Leva ele lá, põe uma tanguinha nele e deixa ele brincar o dia todo, irmão. Só passa protetor no menino e um baldinho de Guaraná, já era, ele vai brincar. Ele quer o pai não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o diácono, o presbítero, ele quer o pai dele. Ele quer você, meu irmão. Na antropologia você vai aprender a se relacionar de 4 formas. Você vai aprender a se relacionar com Deus, você vai aprender a se relacionar consigo mesmo, você vai aprender a se relacionar com o mundo, e você vai aprender a se relacionar com o próximo. Se o sujeito é sequestrado pelo título, você embanana tudo. Aí a mulher quer o maridão lá cheiroso. Aí ele é o pastorzão da... Tô aqui, aleluia. Ela só quer o marido dela. Ela só quer uma massagem, irmão. Às vezes, sequestrou o amigo, porque o cara é tão espiritual que ele não é mais amigo. Às vezes sequestrou o funcionário e o patrão, e aí vai. Ah, pastor, mas eu não concordo não. Se o Senhor não der a vida pelas ovelhas, elas vão embora. Então elas nunca tiveram. Eu posso falar ou não? Vocês estão aí, não? Ô pastor, se você não der a vida por mim, eu vou embora. Como se você tivesse 7 aninhos de idade. Como se você tivesse alguma deficiência mental. É só um bebê de 70, 80 quilos, que não sabe cuidar da própria vida. Que não sabe se responsabilizar pelos próprios. Jesus não mandou eu dar a vida pela igreja, porque Ele já deu a vida pela igreja.
O conselho que ele me dá é apacentar o rebanho com ciência e sabedoria. O conselho que ele me dá é amar minha esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, ovelha que não cuida da sua própria vida, irmão, é complicado. Cria um conflito entre o sujeito e o pastor, entre o pastor e o sujeito, entre o título e o sujeito. E aí entra uma crise existencial, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para você. Você organiza uma festa com a família há um mês. Olha aqui, ó, olha o problema disso aqui. Tem um parente seu que você não vê há muitos anos, aí você organizou um sábado. Organizou tudo, a família está feliz, o filho vai ver o primo, a mulher vai ver a irmã, está uma delícia, você organizou o dia certo. Olha aqui, do outro lado a família limpou a casa, pintou a casa, arrumou tudo para receber a família que marcou que ia. No dia da viagem, para ter um tempo de mesa, o que acontece? Uma ovelha liga. Pastor, oi filho, briguei com a namorada. Ô filho, posso ajudar? Queria o senhor aqui agora. O que aconteceu, filho? Briguei com ela. Ô lindo. Ô lindo, eu vou aí sim. Presta atenção. Aí eu vou chegar na esposa, ou o pastor chega na esposa e diz: meu amor, vou ter que desmarcar o nosso compromisso. Sabe o que ela vai falar para você se ela for sábia? Amém, meu amor, vai lá. Porém, uma sequela emocional já ficou. Do outro lado, você perdeu credibilidade. Por quê? Porque você deu a palavra que iria. Segundo, perdeu o tempo de mesa com a família. Terceiro, perdeu a comunhão. Aí você vai lá, bebezão. O que foi? Briguei com ela. Por quê? Eu queria comer pipoca doce no cinema e ela queria comer pipoca salgada. E aí a gente discutiu, pastor. E a gente está um mês junto. Eu quero terminar com ela, mas eu amo ela. E aí, olha por mim. Aí você ficou lá 3, 4 horas. Sarou a família dele, adoeceu a sua. Mas vai ter gente que vai dizer: não concordo, porque você se esconde atrás do altruísmo. Não, tem que fazer o bem para o próximo. Deus cuida da minha família. Vai nessa, vai nessa. É você, meu irmão, que você tem que cuidar da sua casa. Vai, não, faça a obra de Deus, pastor. Deus cuida da minha casa. Vai você não disciplinar teu filho, exortar teu filho, mentorear tua casa? Ah, irmão, você vai se dar mal. Sabe por que o pastor não tira férias? Muitos pastores não tiram férias hoje. Muitos líderes não tiram férias hoje. Porque eles estão escondidos atrás do super-herói da vocação. Que tipo de pastor é esse que não cuida da família? Eu queria perguntar para você que está me ouvindo, essa mensagem vai ao ar, muitas pessoas vão ouvir. Que tipo de líder é você que não cuida da família? Que vê a esposa precisando de algo em casa e não vai à luta, não vai atrás. Que tipo de esposa é você que não cuida do seu lar? Que tipo de pastor é esse que não tira um dia de folga? Irmão, quando Deus deixou o sábado, Ele não estava brincando. Eu não estou dizendo você separar o sábado, qualquer dia da semana é sabático. É descansar, é não ligar o telefone, é não ler nenhum livro, é pegar a esposa, sentar no sofá e comer uma pipoca. Ai, pastor, é isso, irmão. Depois dormir cedo e você sabe o que eu estou dizendo. Para de ser extraterrestre. Quando você só nega o descanso, você está em pecado. Porque você cansado, você vai cansar o seu rebanho. Você cansado vai cansar o departamento que você está. Você cansado, você vai ferir as pessoas. Você vai machucar as pessoas. Você vai prejudicar todo mundo. A maioria daqui não tira férias, faz anos. Não tem dinheiro, vai no Sesc. É 15 conto, eu pago para você ir. Ai, não tenho dinheiro para ir. Ah, irmão, vai no Parque do Carmo. Eu dou a dinheiro da sua condução. Paga um lanche para seus filhos. Não tem dinheiro. Você é preguiçoso. A tua mulher está gritando, querendo dar um passeio, uma volta. Teu filho quer. Não tem sim, irmão. Pega na rua, vai andar na rua, que nem um maluco aqui, ó. O que foi? Estou passeando com a minha família. Já estou aproveitando e exercitando o corpo. Para, irmão. Pelo amor de Deus, irmão.
Pastor, não concordo. Eu tenho que estar na obra. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Teve gente que chegou e me disse: bispo, a gente tem que fazer culto todo dia. Falei, então como é que as pessoas vão viver o que eu ensino? Você está todo dia dentro do templo. Hã? Eu estou ensinando que você tem que beijar na boca, que você tem que ter relação com a sua esposa, você tem que levar ela para passear, que você tem que dar uma volta, esfriar a cabeça, ter um tempo de mesa. Se eu te enfio aqui dentro todo dia, você vai exercer isso aonde? Pastor manipulador quer prender você dentro. Eu quero te ensinar a viver fora. Você tem que aprender a viver fora, irmão. Lá fora vai ser a sua vida espiritual. Você não está arrasando quando preenche a agenda inteira. É necessário as atividades da igreja. É necessário estar semanalmente na igreja, porque faz bem, porque é terapêutica. É necessário estar na escola, na quarta, no domingo, nos jovens. É importante, mas um dia você não consegue separar? Um dia. Um dia. O Instituto Schaeffer, nos Estados Unidos, revelou que 1.500 pastores têm abandonado seus ministérios todos os meses por conta de desvio moral, esgotamento espiritual e desavença na igreja. Você já discutiu com alguém na igreja? Ou se estranhou assim? Não precisa responder, aqui não tem ninguém. 57% dos pastores admitiram que não sai do ministério pastoral porque não tem outra fonte de recurso. Olha para mim aqui, acorda, irmão. Tá aqui, acorda, olha para mim. Ó, 57% dos pastores não sai do ministério porque não tem outra fonte. Olha aqui. Se ele está no ministério porque o dinheiro sustenta ele, quem está sustentando ele agora não é mais Cristo, é Mamon. Então ele está, não é por causa que Cristo sustenta, é porque Mamon é o provedor da vida dele. Ah, se eu tivesse outro salário, eu saía fora desse enrosco de dirigir igreja. Quem está te sustentando na igreja é Deus ou é Mamon? Porque Mamon também é um Deus. É com Deus minúsculo, mas é um Deus. Cerca de 70% dos pastores admitiram não ler a Bíblia. Olha aqui, ó, 70% dos pastores admitiram não ler mais a Bíblia. Só estuda na hora de pregar. Sabe o que é isso? Não tem mais devocional pessoal, é só ferramenta de trabalho. Eu leio, estudo e prego. Eu não sou pregado. Ai, irmão, vai segurando aí. Ei, Timóteo, meu lindo, cuida de ti. 29 mil pastores deixaram o pastorado na última década, segundo o Instituto Schaeffer. Cerca de 250 pastores por mês abandonam o ministério pastoral. Difícil encontrar alguém saudável. Por isso que eu já te ensinei aqui. Você congrega aqui, isso não é para você, porque graças a Deus é saudável. Mas você que não congrega comigo, está sem igreja, está procurando a igreja. Se você estiver procurando a igreja, não procure pelas cores, pela estrutura. Procure pela saúde da casa pastoral. Amém? Espera aí, o pastor é saudável? É. A mulher do pastor é saudável? É. Posso congregar. Porque se tem saúde na casa, vai ter saúde no templo. Agora tem um monte de gente aí, irmão, cheio de tribulado. Ah, mas a igreja é estruturada, pastor. É, você vai ver a tua casa desmoronar logo em seguida. Quando você vai fazer uma cirurgia, você procura o quê? O melhor médico ou o pior? Você quebrou um braço, você vai aonde? Aonde? Está com problema no coração, você vai aonde? E por que pastor, você tem que escolher pastor só de olho? Você não tem que estudar a vida dele? Aleluia? Aleluia? Dificilmente você encontra um pastor saudável. Quando Jesus diz assim, ó, aquele que quiser vir, negue-se a si. Sabe o que ele está dizendo? Desapareça. O pastor só é importante quando ele é desnecessário na igreja. Lê esse livro do Eugênio Peterson,
o pastor desnecessário. O que é isso? A igreja anda sem ele estar. Tem gente que não tira um domingo de férias. Ele não sai um domingo para comer fora, porque se ele sair, a igreja vai sentir a falta do líder. Ah, irmão, tanto de pastor que tem para fazer melhor do que você. A igreja anda muito melhor quando eu não estou, porque quando eu estou atrapalho. Agora quando eu não estou, as coisas andam melhor. Você pensa que não, mas as pessoas estão crescendo sem mim. Amém? O pastor sabe diferenciar a vida pessoal da vida pastoral. Deitou na cama, você viu aquela irmã que saiu da igreja? Ela está visitando o povo nas nossas costas. Ela está mandando mensagem no WhatsApp para todo mundo, querendo ganhar o coração do povo. Ela não quer ouvir isso, mano. Ela quer ouvir o quê? Pô, que dia cansativo, vem cá, dá um cheirinho nela. Às vezes o marido está cansado, chegou, quer ter um momento com a esposa fala, tem que pagar aluguel da igreja. Se acessou o Facebook lá, está jogando em direta para nós. Ele não quer ouvir isso, irmão. Ele quer que você faça uma massagem nele, dê um beijo nele. Amor, como foi teu dia? Ah, pastor, mas se eu não me der pela igreja, as ovelhas vão embora. Você viciou as ovelhas na sua paixão. A ovelha está viciada no seu amor. Posso falar um negócio aqui para vocês? Eu amo vocês, irmão. Eu sou apaixonado por vocês. Mas olha aqui, ó, ninguém aqui me manipula. Ô pastor, você não pode me visitar não? Não posso. Por quê? Porque eu estou ocupado. Ah, eu vou sair da igreja. Irmão, olha aqui para mim. Eu não posso adoecer a minha casa, a sua já está doente. Se eu adoecer a minha casa, vai ter duas casas doentes. Primeiro eu estou dando manutenção para minha esposa, para o meu filho, para minha casa, saudável. Aí eu vou poder ajudar. Só que está uma bagunça. Pode olhar aí, irmão, as igrejas, dá uma olhada no norte, abre o leque. Pastor, olha, irmão, já perdi as contas de quantas vezes a minha esposa colocou a comida no prato. Não faço mais isso, mas já fiz. O telefone tocou, eu deixei a comida e saí para atender alguém. Em 2016, 2017, eu fiz tanto casamento que eu perdi as contas. De gente que eu nem conhecia, hoje não faço mais. Uma vez que eu fui fazer um casamento da minha irmã, eu tinha um compromisso de família inadiável. Escuta isso aqui, ó. Inadiável, não podia perder o compromisso. Sabe o que eu fiz? Fui fazer o casamento. Lembra, Danilo? Sabe o que aconteceu? Fiz o casamento, saí para o meu compromisso. 2 semanas depois a irmã saiu da igreja. Ó a calúnia. Não ficou na minha festa. Falei, irmã, quase quebrei com a minha família do outro lado para servir você. O fato de eu não comer uma coxinha, e eu estou de dieta. Você sai da igreja porque eu não sentei na mesa com você, e 1h30 que eu celebrei o teu casamento e te abençoei, que a bênção que está sobre a minha vida, a sua. Não conta? Não faço mais. Sabe por que eu não faço mais? Olha o monte de pastor que tem para fazer. Tem que ser o bispo. Não, irmão. Eu vou tirar você dessa condição de vício. Ô pastor, olha para mim aqui. Se não der para ir, diga, não dá. Ei, vocês estão aí não? Se não der para ir, diga, não vou. Ah, mas vai ficar chateado. Fique chateado. Mas não pode ter 2 doentes, um de um lado e outro do outro. Isso é conselho bíblico. Timóteo, cuida de você. Cuidando de você, você vai ter saúde para cuidar do seu rebanho. Não é o inverso. Não é cuidar do rebanho e depois você cuidar de você. Senão você adoece. Primeiro você cuida de você, depois você cuida do seu rebanho. Um pastor saudável vai trazer saúde à sua congregação. Agora, por que muita gente vai embora da igreja? Porque romancia o ministério. E aí vai viver crises emocionais.
Porque não sabe dizer não. Olha, irmão, a pior coisa que tem para um líder é ele não saber dizer não. Eu estou falando de líder, todas as etapas da sua vida, profissional, financeira, espiritual. Você empresta dinheiro para o cara a semana toda. Um dia que você fala, não tem hoje, ele pode ser seu amigo. Começa a dizer não para você ver. Esses que diz que é teu amigo, vai tudo embora. E é difícil dizer não, mas não amadurece o ser humano. E aí quando você diz só sim, a ovelha tenta te manobrar. Ô pastor, mas eu dizimo, pastor. Eu doei o negócio lá para a igreja, lá vou querer de volta. Leva. Uma vez o irmão doou uma cafeteira para minha sala. Aí ele saiu da igreja. Sabe o que ele fez? Um dia de culto, ele entrou sem ninguém ver. Pegou a cafeteira e levou embora. Fui tomar café no outro dia, falei, levou a cafeteira embora, tribulado. Irmão, eu estava doente no começo do ano, doente. Cansado. Tua obra vai cansar, não é minha obra, eu sei separar muito bem. É pressão. É luta, é adversidade, é calúnia, é difamação, é rede social, todo mundo cuspir na alma, é gente mimado, é gente com 40, 50 anos, bebezão de 100 quilos e não sabe ver a sua vida, é vitimizando o pastor, a mulher do pastor, a família, meu filho não pode fazer nada que ele é o alvo, e aquela cobrança, eu estava doente, irmão, até que Deus me levou a entender isso. Ei Diego, cuida de você. E outra coisa, você tem que se preparar para ser ferido. Está aí? Se prepare para ser moído, ferido, cuspido, traído. Eu fiz uma lista de todo mundo que eu ungi e saiu da igreja. Perdi, a lista foi até o chão. Ô pastor, você não se arrepende não? Já me arrependi mais, hoje não, sabe por quê? Estou livre da ofensa. No dia do juízo, o Cristo vai falar, olha, você teve uma oportunidade aqui, ó. Não foi negligenciado. Se veja livre emocionalmente das pessoas que vão embora da sua vida. Celebra quem fica. Respeite quem vá. O problema é que quem vai não quer sair da nossa vida. Pode perceber, quem vai fica falando mal, quem vai fica dando indireta, olha aqui, filma aqui, ó. Quem vai fica agredindo a gente moralmente, quem vai fica apacentando o rebanho que tem pastor. Eu sou o seu pai espiritual, eu sou o seu pastor, não há outro pai aqui, fora daquele que Deus constituiu. Quem está fora não é seu pastor, quem está fora não é o seu pai, porque um pai não deixa um filho órfão. Então para com essa, irmão, de todo mundo te chamar de pai, e você atender isso. Pai é quem está cuidando, limpando meleca, exortando, tomando retaliação por você. Ah, minha filha, se fosse filha, estava aqui pastoreando a sua vida. Eu fico vendo na rede social, minha filha, meu filho. Toma vergonha, irmão. Toma vergonha, em nome de Jesus. Um pai não deixa um filho órfão. Um pai não sai e deixa os filhos órfãos. E fica tentando mentorear como filho, como filha. Paternidade está ficando barateado. Todo mundo chama todo mundo de pai e filho. Esse dia chegou um irmão em mim e falou, bicho, eu não sei mais quem que é pai aqui. Todo mundo me chama de filho. Tenha pudor, irmão. Tenha disciplina. Tenha respeito. Você não é pai de ninguém. Você exerce o cuidado de pai, mas pai só há um aqui. Eu preciso alinhar isso aqui com toda a igreja. Eu vou alinhar isso com a igreja. Respeita a hierarquia. Porque um dia dá uma dor de barriga em você, você vai embora e deixa um filho órfão. Quem vai cuidar dele sou eu. Então chama de querido, chama de amigo, chama de irmão, chama de líder, mas respeita a paternidade, que há uma só. Aí o pessoal vai embora da igreja e fica lá, ô meu filho. Ah, irmão, você tem discernimento, pelo amor de Deus. Quer cuidar como pai? Cuida. Mas o Valentim só tem um pai, sou eu. E eu não quero ver ninguém chamando ele de pai, de filho, porque ele é o meu filho. Ele tem pai. Salvo exceções,
de quem pastoreia a igreja, pastor Danilo. Salvo exceção de quem pastoreia Luiz Antônio, está exercendo. Aqui, todo mundo tem a mesma função. Então vamos respeitar. Você não é dono da ovelha. E para de ganhar ovelha para você. Para de ficar formosando para ganhar ovelha. Quem ganha ovelha para você é Absalão. Abre o olho, irmão. Abre o olho em nome de Jesus. Nem eu bajulo você. Se algum líder aqui te bajular, desconfia. Eu vou pegar pesado. Desconfia, porque é só para ganhar o seu coração. Agora, saiba diferenciar. Cuidado de bajulação. Tem gente que ama e vai cuidar mesmo. E tem mais. Você não está escravizado a mim. Não me fere mais as suas falsas expectativas. Vocês estão aí, não? Irmão, isso aqui é para minhas ovelhas. Chega uma hora que o limite. Deixa eu falar uma coisa para você. Porque o pastor está adoecendo. Primeiro, porque ele não cuida de si. Segundo, ele não cuida do ensino. O nosso dom de pastor é ser pastor e mestre. Sabe o que é isso? É exercer cuidado e exercer instrução ao rebanho. Às vezes dói o que a gente fala, mas alinha a igreja inteira. O problema é que o que você está ensinando às ovelhas. Porque a palavra cuide de você, ou cuidado, vem da palavra grega epêcho, que significa fixe a atenção sobre si. Ô Timóteo, vai chegar um tempo do seu ministério que você vai ser tentado a desviar a atenção de si em detrimento aos outros. Mas olha aqui, Timóteo, cuida de você. E outra coisa, cuida do ensino, da doutrina, ensina eles, porque eles aprendendo, eles vão conseguir ver uma vida sólida, palpável lá fora, lá fora. Então, irmão, quando Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, isso é uma ideia de que você vem, vinde a mim, amém? Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Olha aqui, a ideia é vir. A ideia é vir. E hoje eu não sei a forma que muitas pessoas atraem as pessoas para a igreja. Mas o importante não é só vir, é aprender. Aí você vai conversar com o irmão. O que aconteceu? Ô irmão, hoje o culto foi maravilhoso, hoje o culto foi forte. Ah, foi manto. Eu saí no avião, eu dancei, eu senti a bênção do Espírito Santo, eu me arrepiei. Mas irmão, o que você aprendeu lá? Irmão, eu não sei. Eu não sei. Mas foi um fogo, foi um manto. Ah, teve uma revelação. Irmão, então você misturou o fogo do Espírito com a pessoa do Espírito. É diferente. Sabe quem transforma a nossa consciência? É a pessoa do Espírito. O fogo do Espírito é só para eu sentir as suas sensações. Então, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso. Sabe o que é isso? Você tem que aprender, senão você vai ser um ignorante. Qual que é o papel do pastor? Ensinar. Alguém tem filho aqui? É fácil ensinar um filho? Às vezes você fica chateado com ele ou não? Às vezes tem que dar uma palmadinha nele ou não? Às vezes ele dorme triste com você, sim ou não? Mas ele vai ser o que você ensinar para ele hoje. O pastor que não é mestre, ele vai ter que encher a igreja usando todo tipo de artefato. Ele vai manipular o sagrado, ele vai fazer todo tipo de coisa para encher a igreja. Por quê? Porque ele não quer ensinar a igreja, ele não sabe ensinar a igreja. Então, irmão, sabe o que me alegra? Eu partindo para o final. É saber que segunda-feira tem 150 pessoas aqui aprendendo a Bíblia. Aprendendo o ensino. Aprendendo a verdade. Para amanhã, você em qualquer lugar do mundo,
você não ser mais manipulado por ninguém, nem massa de manobra de ninguém, e nem escravo de uma liturgia que já não existe mais, nem sem ser escravo de um judaísmo antigo, que infiltrou na igreja hoje em forma de místico. Não, você vai ser liberto. Do quê? De todo tipo de amarra espiritual. Hoje é um café de pastores, irmão, e é tenso. A prioridade do seu ministério é o ensino. Olha para mim aqui. A prioridade do seu ministério é o quê? É o ensino. Não é campanha, não é conferência, não é movimento, não é show, não é retiro, não é se encontrar, é ensino. Cuida de você mesmo e depois do ensino. Isaías 1:3, o boi conhece seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Agora olha para mim, não é o conhecimento de quem é Deus, porque todo mundo aqui sabe quem é Deus, é o conhecimento de si mesmo. Conhecereis a verdade, e a verdade nos vai libertar do pecado, é importante, vai me libertar do mundo, é importante, mas vai me libertar de mim mesmo. Porque às vezes o cara saiu do mundo, saiu do pecado, mas ele é escravo de si. Ô pastor, você sabe por que a gente está ficando doente? Ou o povo sendo destruído? Porque está fazendo muita coisa e ensinando pouca. E não é conhecimento de teologia não, irmão. Não é a doutrina. É conhecer a si. Amém? Eu termino dizendo, sabe o quê? Primeira coisa que o pastor tem que fazer, ele tem que ensinar. Segundo, ele tem que se ver livre das suas emoções. Voltando a falar, irmão, para você me entristecer hoje tem que ser algo muito grave. Eu estou livre eu estou livre do que falam. Eu estou livre do que falam na rede social. Eu não sou fruto da rede, eu sou fruto do Espírito. Não me atinge. E não vai te atingir também. Olha, eu quero dizer para você, dá prioridade ao ensino. Porque quando você dá prioridade ao ensino, você tira a igreja da condição de infantilismo existencial. Pode observar uma igreja madura, irmão, ela suporta a crise, ela suporta o vento, ela suporta a correção, ela suporta a palavra. Por quê? Porque ela está sendo amadurecida, ela se vê livre da ofensa. Você vê pastor hoje fica guerreando com outro pastor. Você vê um líder daqui da outra rua, da rua de cima do outro bairro, que fica guerreando com o outro. Que intuito é esse? Um pastor maduro não guerreia com o outro pastor. Serve o outro pastor, deixa o pastor caminhar, levando as ovelhas para o céu. Tem pastor que induz as suas ovelhas a odiarem outra igreja. E se você não pode estar em uma igreja visitando, ministrando e ajudando, você não congrega uma igreja, você congrega na penitenciária, no Carandiru Gospel. Estabeleça limites. E seja honesto consigo mesmo. Pastor, não estou bem, me chama. Pode me chamar. Chama todos os pastores que estão aqui, todos habilitados. Pastoras, pode chamar. Pastor, não estou bem. Senta aqui. Abri meu coração para você. Estou no limite. Assim. Aliviei. Vai cuidar de pessoas agora. Agora cuidar de pessoas machucadas, cuidar de pessoas feridas, você vai adoecer mais. Estabeleça limites. Eu sei que essa palavra pouca gente pregaria, porque ensinar você a se ver livre de outro homem não é qualquer um que faz. Porque os homens querem se ver presos a outros homens, querem manipular os outros homens, querem colocar outros homens em cadeias. Mas em nome do Senhor Jesus, com muita humildade, seja honesto, porque depressão mata. Seja honesto, porque o suicídio tem tirado 33 pessoas no Brasil a sua vida. Seja honesto quando estiver cansado ministerialmente. Chame os pastores, me chame.
chame o seu pai espiritual e abra o seu coração comigo. Me procure qualquer hora que você precisar, mas entenda, eu quero servir você, não ser manipulado por você. Eu quero te amar, não estar sobre as suas exigências, porque eu também tenho família, eu também tenho casa, e eu também tenho responsabilidades como marido e pai. Só que se o que depender de mim, irmão, para ver você crescendo, prosperando, amadurecimento, eu mato e morro por você. Porque Deus me chamou para cuidar da sua salvação, da sua alma e da sua família, não do seu umbigo e das suas infantilidades. Então vamos se levantar. Vamos se levantar por quê? Porque Deus está trazendo um tempo de cura para a igreja brasileira. Pastores que estão machucados, líderes que estão machucados, eles estão recebendo cura, eles estão recebendo bálsamo. Para quê? Para poder sarar pessoas que estão machucadas. Se levante existencialmente hoje, se levante moralmente hoje, se levante dentro da sua casa e diga: eu preciso colocar prioridade aqui. O bispo falou, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. O bispo falou que eu não posso, eu vou agir conforme o meu pastor me ensinou. Você quer prosperidade? Confia nos seus profetas. Você quer segurança? Confia em Deus. Dê ouvido ao seu pastor e você vai prosperar. Eu falo isso com muito amor para você, irmão, com muito amor. Paulo diz: cuida de você mesmo, Timóteo, cuida da doutrina. Fazendo isso, você vai salvar a ti e aos teus irmãos. Perdoa a minha sinceridade, mas alguém precisa ter coragem para dizer o que eu disse hoje. Em nome de Jesus, não seja alvo da bajulação de ninguém. Não seja alvo, irmão, de manipulação de nenhum líder. Ame o seu pastor, respeite a família dele, e em amor sirva a congregação em sujeição e submissão, porque você ama. Estabeleça limites. Aprenda a dizer não. Você vai salvar você mesmo, e você vai salvar todos aqueles que estão à sua volta. Agora, se você se mata, se você se suicida existencialmente, todo mundo que está à sua volta vai morrer também. Seja honesto. Está em depressão? Me procura. Está com medo? Me procura. Está triste? Procure os pastores e pastoras. Mas não vá embora no seu limite. Porque quando tem a reunião do presbitério aqui na igreja, eu abro o coração, eu coloco os problemas na mesa, e os pastores ministram o meu coração. Não há ninguém melhor aqui dentro para ministrar o meu coração do que os pastores e os líderes que servem comigo, presbitério, presbítero, evangelista e pastor. Eles falam ao meu coração, e eu preciso falar o coração de vocês. Então eu quero saber nessa manhã, se tem alguém aqui praticamente no seu limite, cansado. Ninguém sabe, mas praticamente você está quase doente, porque você quer gritar, mas não grita. Você está em silêncio, ninguém sabe, mas você está no seu limite, a corda está quebrando. Você que dirige uma igreja, uma célula, você que é um líder de algum departamento, está pesado para você. Você precisa de dar uma guinada na sua vida espiritual. Eu estou falando com você. Você que é o pai de família e está pesado a casa. Você que é a mãe que sustenta a casa, está pesado o lar. Eu queria chamar você para vir aqui à frente. Tem que ser muito humilde hoje, para falar: Deus, eu preciso estar forte em Ti. Eu preciso cuidar de mim. Aonde estão as mulheres que deixaram de cuidar de si? Aonde estão os homens que já não cuidam mais de si, em função do eclesiástico? Não é em função à igreja, é em função da estrutura religiosa. Aonde estão os filhos que esqueceram de cuidar do coração, que esqueceram de cuidar do aprendizado, que esqueceram? Pode colocar de pé, querido. Isso. Deus veio falar com você aqui. Bispo, cheguei no meu limite, mas olha, eu vou me levantar. A sinceridade que você tem, você quebranta o coração de Deus. Ah, mas sou um pastor, vou aqui na frente. Aí que você vai ser abençoado.
Ah, mas eu sou um líder, eu vou aí à frente. Ah, é aí que você vai ser transformado. Ah, mas eu sou ungido. É aí que Deus vai te levantar e soprar o teu nome pelas nações. Lembra que eu disse, compartilhe as suas derrotas, porque eu também estou aqui nessa posição. Eu também fiquei noites em claro chorando por gente que foi embora. Eu também fiquei noites em claro chorando com feridas emocionais. Eu também já estive aqui lutando com tentações e problemas, mas eu nunca desisti, porque eu sempre tive um corpo pastoral que me ajudou, que me levantou, que me motivou. Eu quero te encorajar hoje a ser sincero. Eu digo: bispo, eu estou cansado demais. Olha, eu já tentei suicídio, eu já tomei remédio, já passei em psicólogo, mas olha, o negócio aqui é uma dor que não tem cura. É uma sensação de traição, é uma sensação de dor. Ah, eu queria você aqui, eu quero orar especial para você. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você não é mais o mesmo. Emocionalmente você está abalado. Vem. Jesus, me ajuda. Diga: Senhor, refaz o vaso. Diga: Senhor, eu não enxerguei isso, mas obrigado que o Senhor mostrou. Diga: Senhor, eu quero cuidar da minha esposa. Ela é a minha ovelha. Diga: Senhor, eu quero cuidar dos meus filhos. Eles são minhas ovelhinhas dentro de casa. Eu quero cuidar do meu marido, Deus, porque ele é o sacerdote dentro do lar. Ah, Deus, ele é o meu amigo dentro do lar. Eu não posso negligenciar o cuidado. Infinito amor de Deus. Só pra me encontrar, não posso comprar, nem merecer, mesmo assim me entregou. Vem, irmão. Você que quer ser cuidado pelo Deus que cuida dos seus filhos, vem. Vem quebrantado, vem dizendo: Deus, refaz a minha vida, refaz a rota do meu ministério. Diga: Deus, eu não percebi, fui negligente, eu não ensinei. Vem sem medo, vem para ser acolhido, vem para ser amado. Eu quero te amar aqui nesse lugar, querido. Presbíteros, pastores, dá um abraço nessas pessoas aqui. Olha, dá um aconchego, um acalento. Dá um acalento, dá um abraço. Diga: olha, esse ministério foi levantado para sarar. Nós vamos sarar essa geração, irmão, da infantilidade. Nós vamos sarar essa nação da manipulação. Nós vamos sarar essa geração do ativismo religioso. Nós vamos sarar os casamentos, sarar os filhos.